E aí, rapaziada, tudo beleza? Pra quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Caio Vitor. Venho aqui nesse canal hoje falar sobre a belíssima frase, né, cara? Não correr nenhum risco é o maior risco que você poderia cometer. E a gente vai aprofundar um pouco nisso, nesse vídeo, tá? E para começar, o que significa não correr risco, né? Correr risco significa o medo da mudança, porque pensa comigo, se você está em risco, você vai ter que mudar, porque você está arriscando algo, então você vai ter que gerar uma mudança, entende? Então, o medo de você não mudar é ruim porque você meio que se prende e evita o fracasso, porque todo mundo sabendo, nós sabemos que o fracasso é o grande impulsionador para o nosso futuro, é o grande impulsionador para a gente evoluir. Sem fracasso, a gente fica estagnado e estável. Tipo, a gente não muda de jeito nenhum. Isso é ruim, porque se a gente ficar sempre ali, na nossa zona de conforto, nos mesmos amigos, nos mesmos ambientes, com as mesmas escolhas diárias, tem vários pontos ruins. Primeiro, você não vai mudar, você vai ter os mesmos pensamentos durante vários tempos. Você não vai ter novas experiências, porque essas experiências sempre vai ser constante, porque sempre vai ser os mesmos amigos, os mesmos eventos, as mesmas coisas. Você não vai conseguir mudar sua cabeça e meio que moldando com o passar do tempo. E na questão da zona de conforto, é tudo previsível. Por exemplo, quando muito provavelmente se você está na zona de conforto, você faz tudo no modo automático. Seja acordar, ir para a escola, ir para o trabalho, até chegar a dormir. Como você está na zona de conforto, isso é confortável para você, pelo que você está fazendo. E meio que você faz no automático. Isso é ruim porque você passando a sua vida diariamente no automático, você não vai conseguir evoluir para crescer, para se desenvolver como pessoa. As pessoas mais importantes do planeta, que já passaram no planeta, elas falharam e falharam muito. As pessoas mais importantes atualmente, elas falharam muito para estar lá. E você não querer falhar, você não ter medo do fracasso, é você ter medo de evoluir e ficar onde está. Pensa comigo. Pensa que você é esse círculo aqui. E para você conseguir seu sonho, você tem que ser do tamanho desse círculo, certo? Se você está nesse círculo e você quer aumentar seu círculo, a sua zona energética, você ampliar seu círculo social, seu círculo profissional, você meio que vai ter que sair. Você vai ter que sair, se expandir, e aqui vai virar sua zona de conforto. E quando você estiver na sua zona de conforto, você vai expandir mais ainda e vai cada vez mais expandindo suas áreas, entende? Então você ficar ali, medo de erro, medo de fracasso, você sempre vai estar nesse mesmo ciclo de pessoas. Você não vai conseguir expandir mais, entende? Então sempre busca evoluir diariamente, porque é isso que vai gerar mudança, entende? E qual é, Caio, o perigo de evitar risco? Bom, cara, o perigo de evitar risco é porque você não cresce, você não aprende nada. Porque se você não corre risco, você está sempre acostumado a lidar com tal coisa, entende? Então, quando com o passar do tempo você vai criando novas coisas, novos desafios, isso meio que você vai sair da sua zona de conforto e vai entrando nessa zona de risco. Qual a zona de risco, por exemplo, cara? Se você é um cara que não treina, começa a treinar, você sai da sua zona de conforto. Se você é um cara que sempre é calado na sua, sempre tem vergonha, tem medo de falar com as pessoas, e você começa a falar com pessoas, a se expor mais, a colocar sua opinião na frente de outras pessoas, você vai expandir a sua mente, você vai crescer na comunicação. Isso é sair da zona de conforto. E qual é também outro perigo e outro erro
de não sair da zona de conforto. E você perde a oportunidade. Por exemplo, você avista um grupo de pessoas ali. Você quer se comunicar, você acha aquelas pessoas interessantes, mas aí você talvez queria um possível vínculo de amizade ou algo para frente com aquelas pessoas. Mas ó, você olha, você nunca fez isso de abordar pessoas na rua, de se comunicar com as pessoas, você olha aqui e fala, mano, não é para mim. E você, quando sair, você vai se arrepender de não ter feito isso. Isso vai girando um ciclo, porque da próxima vez você também vai correr, vai ser frouxo. Isso vai correndo. Isso que é o ruim de sempre estar na zona de conforto, tá? E perder a oportunidade é muito ruim, cara. Como dizia André Gide, o homem não pode descobrir novos oceanos se não tiver coragem de perder a vista. Como assim? Você está aqui na Terra. Vamos lá, vamos descobrir coisas novas, vamos descobrir novas terras. Você vai ter que deixar o que você sabe para trás, entende? Você tem que se arriscar mais. E tá, mas se é tão bom você errar, se é tão bom fracassar, qual é o valor do fracasso? O valor do fracasso é um professor. Professor que ajuda em cada tentativa. Então, cada tentativa mal sucedida gera uma experiência. E com essa experiência você sabe moldar o caminho para chegar nesse resultado que deseja. Bom, por exemplo, questão da comunicação. Se você não é acostumado a falar com as pessoas, não é acostumado a se envolver em grupos sociais, quando você tentar se aproximar de grupos sociais e falhar, isso vai gerar uma experiência, que essa experiência você reajusta e da próxima vez que você for falar com outro grupo social, você sabe falar da maneira certa. E se errar de novo, você tem novos dados para processar e traçar a melhor rota. Se você nunca abriu uma empresa, eu, no meu caso, eu não sou uma pessoa que não criei nenhuma empresa, mas quando eu for criar a minha primeira empresa, vou fazer a primeira tentativa, vou falhar, esse falhamento vou gerar dados, esses dados vou inverter na próxima tentativa. Se falhar novamente, isso vai até conseguir. Então, o poder do fracasso é porque gera experiência e você consegue, ao passar do tempo, desenrolar aquilo que você tanto quer. E a resiliência, porque quanto mais você erra, você vai se tornando mais resiliente se você não desistir. Por exemplo, eu aqui no YouTube, quanto mais eu erro fazendo coisa no YouTube, mais eu consigo gerar resiliência e mais eu consigo experiência para gravar novos vídeos. Como eu sou uma pessoa nova que não tem várias audiência, eu estou gerando dados, eu estou reajustando da medida que eu posso, eu estou conseguindo traçar um caminho e eu olho assim e falo, cara, no YouTube, o jeito que eu estou, o que eu posso fazer para melhorar? Eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu vou reajustando, isso vai indo, entende? E é claro, uma frase que eu gosto muito é de Thomas Edison, que é: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. O fracasso é uma palavra tipo individual, que tipo, fracassei. Fracassou por quê? Porque errei, mas tipo, foi uma tentativa errada. Se você tentar novamente, você vai conseguir, entende? Então, quanto mais tentativa você faz em determinada coisa, mais experiência você tem para reajustar e conseguir traçar a melhor rota e você conseguir finalmente aquilo que você quer. Então, a falha é um professor. E os riscos cotidianos é o que você precisa tomar, seja ele em relacionamentos, projetos pessoais e exemplos de pessoas. Vamos lá. Relacionamentos. Se abrir a novas amizades e a novos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque a amizade vai expandir sua mente. Se você tem um grupo social ali, que você sempre fica naquele grupo e não quer, não, tipo, não sai para ver outras ideias, você vai estar estagnado
com aquele mesmo grupo de pessoas. E o bom de você se relacionar com várias pessoas, você ter amizade com várias pessoas, é que com essas novas pessoas vai ter novas ideias, com essas ideias vai ter novas ações, com essas ações vai ter novos resultados. Por exemplo, você, o seu grupo social ali, é aquele grupo que não gosta de academia, prefere mais jogar videogame ou algo do tipo. E você sai, nem que sai, mas tipo, encontra outros grupos que preferem ir para academia, preferem corpo, essa vida mais fitness. Você consegue pegar o bom dessas outras pessoas e você começar na academia, entende? Eu, por exemplo, comecei na academia assim. Era um cara que sempre estagnado, não saía de casa, não gostava muito de sair de casa. E eu tinha uns amigos que gostavam de ir para academia sempre, estavam focados. Quando eu ia para a escola, academia, academia. E eu fui. Isso foi muito bom para mim, porque eu fiquei firme na academia, eu ia direto. Lá eu conheci muita pessoa, cara. As pessoas que conheci hoje na minha cidade, 50, 60% são tudo que eu encontrei na academia. Isso foi, tipo, através de uma amizade que me gerou esse resultado, entende? Então, dessa amizade que eu consegui gerar esse resultado. Imagina se eu tivesse ficado preso, talvez um grupo social ali que não queria ir para a academia. Muito provavelmente eu tinha perdido muita coisa, entende? Então, essa questão de você ampliar seu grupo social é isso, você ter novas experiências com mais pessoas para você ter novas ideias e você conseguir evoluir. Mas é claro, essa questão de amizade, nem sempre toda pessoa que você vai conhecer, você vai ter intimidade. Vai ser um conhecido, mas esse conhecido um dia pode ser importante. Um dia você pode precisar desse conhecido para fazer algo. Um dia você pode precisar desse conhecido para trocar uma ideia em um lugarzinho. Então, assim, ampliar o seu círculo social vem muito disso. Novos amores, é você estar aberto em relacionamento, porque isso aí depende da sua idade também, depende do que você quer para o seu futuro, depende do que você está querendo agora, né? Então, mas com novos relacionamentos também vai gerar novas experiências, e essas novas experiências vai gerar novos aprendizados, tá? E o ruim de, de não, você não ter um projeto pessoal é porque você vai estar meio que parado. Se você é um cara que só trabalha, só estuda, quando você pensa em um projeto, você não tem nenhum, você meio que fica preso, né? Então, eu, por exemplo, tenho esse canal no YouTube. É um canal super grande, que eu faturo muito? Não, esse é meu projeto. Diferente de muitos jovens que não têm nenhum projeto pessoal, eu tenho o meu e me orgulho do projeto que eu tenho. Então, eu, por exemplo, das condições que eu tenho, o único projeto que eu achei inspiração que daqui 5, 10, 15 anos pode gerar resultado para mim foi a criação de canal no YouTube. Hoje, por exemplo, para você, criação de uma loja, criação de, sei lá, de vender alguma coisa. Mas eu, do jeito, com, com os defeitos que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, meu projeto pessoal para mim foi criar um canal. Criar um canal no YouTube, cara, já é um risco gigantesco que você pode ter certeza que no futuro você vai aprender muito. No futuro não, no agora. Quando você vai mais fazendo vídeo, você mais vai evoluindo como pessoa, tá? E uma frase que eu gosto muito é a vida é uma grande aventura que nenhum de nós vai voltar vivo. E essa é muito importante, porque se você parar para analisar, primeiro, ninguém tá nem aí para você. Se você parar para analisar, as pessoas só comentam da sua vida. Mas sua vida, de fato, não importa muito para seus amigos. Se for parar para analisar seu círculo social, seus amigos estão mais portados na vida deles. E não tá errado. A única coisa que eu tô querendo lembrar para você é que você tá no centro do universo. Você, porra, você não vai conseguir, mas se diz, prender a atenção de todo mundo, entende? Todo mundo vai ter sua vida e todo mundo meio que vai se acostumar com sua cara. E se a vida não vai ser para sempre, a gente tem que parar e pensar como a gente viver essa vida da melhor forma, entende? E, é claro,
Porque você vai tentar sempre evoluir cada dia mais para não sentir aquela dor, né, do arrependimento. Porque quando essa dúvida, esse arrependimento, primeiramente vai vir aquela palavrinha, e se? E se algo eu tivesse feito? Se eu tivesse feito aquilo? E se ela tivesse feito aquilo? Entende? Então, esse em si fica martelando na sua cabeça, fica martelando, por você não ter tentado. Então, pô, sempre que você for fazer algo, faça, cara. Tipo assim, pra não depois não ficar falando, ah, e se tivesse acontecido isso? E se tal coisa? Mano, vai lá e faça. Ah, eu caio, eu queria ver a cara. Mano, serviu de aprendizado. Você com esse aprendizado vai gerar novas experiências. Com essa experiência você vai reajustar da próxima vez. Dá certo? Então, por favor, cara, não faça e fica sem e se. Que e se? E se algo tivesse feito? Vai atrapalhar muito a sua vida. Então, por favor, próxima vez, vá. Regra do 1, 2, 3. Conte 1, 2, 3 e vá. No meio do caminho, você descobre o que fazer. E o tempo perdido. Porque, cara, o tempo perdido é um tempo que não volta mais. Então, da próxima vez que algo possa gerar arrependimento por você não ter feito aquilo, vá, sem medo, porque o tempo não tem como recuperar mais. Se o tempo não tem como recuperar mais, você tem que aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, fazendo aquilo que você acha o certo. Mas, Caio, o que eu acho certo talvez não pode ser o certo. Faça aquilo que você sente no seu coração, que é a coisa certa. Ah, mas o coração pode mentir, cara. O coração, você sente quando é aquela coisa vai evoluir, quando aquilo é o certo a se fazer. Entende? E muitas vezes esse certo a se fazer que entra no nosso coração, muitas vezes a gente não liga e fala, ah, isso aqui é besteira, da próxima vez eu faço. Mas, cara, vá. Por que que você indo? Você pode ter várias opções, entre nela. Dá certo e você, nossa, deu certo. Outra, não dá em nada e você, ah, não deu em nada. Outra, você se arrepender drasticamente. Caramba, eu fiz aquilo. Mas nesses três casos, vai gerar uma experiência, que essa experiência você vai processar ela e com esse processamento você vai gerar um resultado da próxima vez, ou você não fazer mais isso, ou você mudar a forma que você fez isso, ou você continuar fazendo isso porque deu certo, entende? Então sempre vá reajustando a rota. Nunca fica fixo, porque pô, se você fica fixo, você entra na sua zona de conforto, e é claro, sua zona de conforto não vai gerar nada diferente do que você já está acostumado. Então, a frase nesse sentido que eu gosto muito é que daqui a 20 anos, pô, você não estará mais desamparado por coisa que você fez hoje. Se hoje eu fiz uma coisa, uma cagada, fiz cagada aqui, fudeu com tudo. Mano, daqui 20 anos. Ah, o Caio Vitor fez aquilo quando ele vinha. Entende? Pô, com o passar do tempo, o tempo cura tudo. Com o passar do tempo, porra, o que você fez hoje de cagada, daqui 20 anos, você não vai se importar. Enfim, falar faça, mas pensa bem, né? Pensa bem o que você vai fazer. Não sei o que tá passando na sua mente aí, mas tem ideia que a galera meio que não liga, né? Com o passar do tempo, a galera vai esquecer. E por isso que a galera vai esquecer, que a galera não liga tanto assim para essa coisa sua que você tem que fazer. Então a coragem é transformador. Quando você chega e fala, eu vou me arriscar, tá aquele grupo social eu vou, esse projeto aqui eu vou, esse trabalho aqui eu vou para cima, entende? Isso vai gerar uma transformação pessoal. Você você vai ficar mais, você vai ampliar mais essa zona de conforto sua. Isso vai expandir, você vai crescer como pessoa. Então, para deixar claro para você que age, pô, pelo amor de Deus, vai lá, vai para cima. Essa vida é só uma, você só tem essa chance. Você tem que fazer por merecer. Então, cara, vá para cima com tudo, entende? Então, para finalizar, queria deixar um abraço para você que se você aprender algo nesse vídeo,
coloca aí no comentário que você possa, depois desse vídeo, refletir um pouco sobre suas atitudes. Se você está vivendo da forma certa, entre aspas, muitas aspas, porque se você está conseguindo criar nova experiência e vendo se essa rota sua está correta. Mas é isso, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e fui!